Bom, então vamos aqui de Maledite. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, não se esqueçam de fazer aquela visitinha na nossa lojaassombrada.com.br, ó. E também vou deixar aqui, beijo, amor. Vai ficar tudo bem, tá tudo certo. E não se esqueçam de assinar a Caixa Assombrada, ok? Caixa Assombrada, assinatura mensal. Todo mês você vai receber uma caixa com tema assombrado aí na sua casa, tá? O mês de novembro, o tema é Dia de los Muertos, então se você já assinou outubro, automaticamente recebe novembro, a menos que tenha cancelado, que tenha acontecido alguma coisa, senão vai receber. Se não, vai receber normalmente. E se você não quiser fazer assinatura, tem a opção da compra da caixa avulsa, tá? Aí você pode ir lá comprar a caixa, o valor é um pouquinho mais alto, mas você pode comprar só a caixa daquele mês e aí beleza, tá? Alguns dos itens que virão nessa caixa de novembro. Este daqui, ó, caveirinha em resina, feita exclusivamente para caixa assombrada de novembro, tá? Pintada à mão, tudo em relevo aqui. E ele é um porta-lápis, um porta-treco, alguma coisa aí. É numerada, tá? Então, cada um de vocês aí que receber a caixa vai ter exclusividade nesta peça e ela é numerada. Também, o que é muito tradicional é a tequila, então aqui estamos mandando o copinho com a caveirinha em 3D aqui dentro, então a hora que você coloca aqui o seu líquido, ela fica destacada aqui no meio do vidro, muito legal. A caveirinha em 3D aqui. E para acompanhar o seu copinho de caveirinha, um porta-copos. Aqui, ó. Viva la vida! Porta-copos para você apoiar o seu copinho, certo? De shot. Mas tem mais coisa, tá? Esse daqui são algumas. E, opa, este belíssimo incenso de copal branco. Tá? Muito tradicional no México, muito tradicional no Dia de los Muertos. Ele geralmente é em resina, é um tipo de resina, como a mirra e tal, mas tem também varetas, né? Esse daqui é um em vareta, tá? Delícia. E vai tudo explicadinho também no papel. A gente sempre manda um papel junto, explicando tudo que você está recebendo, contando a história daquilo, para você entender tudo certinho, tá bom? Não deixem de assinar a caixa. E vamos agora sim para o relato de hoje de Maledite. É um relato longo e vamos ver do que se trata. O título é Maledites, Reajustes Kármicos e Vida que Segue. Olá, Ana. Oi, Matheus. Oi, povo assombrado. Observações iniciais. Tive o cuidado de reler várias vezes este relato para evitar erros, mas caso ainda encontre algum, me desculpe. Muito obrigada, viu? Bom, Aninha, conheci o canal num momento muito difícil para mim, em setembro de 2020. Contei a um amigo uma visão que tive e ele imediatamente me mandou alguns relatos deste canal que mostrava a força e o amor de Nossa Senhora nas vidas de quem clamava por ela. Daí em diante eu virei fã do canal e de você, que com tanto carinho e respeito conta os nossos relatos. Gente, não tem para onde correr. Quando se trata de relatos de maledites, a história é grande. Vamos lá. Este é o primeiro relato que escrevo e talvez o mais importante para mim. Em breve escreverei outros. Tenho muitas experiências com a espiritualidade e o sobrenatural desde a minha adolescência. Falando um pouco sobre o meu despertar mediúnico, há 8 anos sou trabalhadora de uma casa espiritualista cristã, uma doutrina que trabalha nos princípios de amor, caridade e tolerância. Lá fazemos um trabalho árduo, combatendo as forças do submundo na vida de muitos pacientes. Assim, chamamos as pessoas que nos procuram, realizamos muitos trabalhos de pacientes, né? Assim que chamamos as pessoas que nos procuram, chamam de pacientes. Realizamos muitos trabalhos de desobsessão e limpeza espiritual. Lá ninguém paga nada, totalmente sem custos. Por isso temos uma demanda muito grande de pacientes. A espiritualidade maior nos intitula como pronto-socorro universal. Bem, nesses anos em que trabalho lá, a minha mediunidade entrou nos eixos. Aprendi a ter mais domínio sobre ela e
e aos fenômenos ocorridos comigo. Sou médium de incorporação e trabalho com mentores, pretos velhos, caboclos, médicos de cura, enfim. São maravilhosos, são mentores maravilhosos, os quais tenho muita gratidão, amor, carinho, pelos quais tenho muita gratidão, amor, carinho e respeito. Então, após essa visão geral sobre a minha caminhada espiritual, vou adentrar ao relato propriamente dito. Ressalvo que, para o melhor entendimento, contarei por partes. Informo ainda que, se houver nomes, estarão trocados. Também não indicarei minha cidade para melhor preservar a identidade de todos os envolvidos. Muito obrigada, isso aí. Parte 1. Nosso começo nessa encarnação. Eis que, após muitas desilusões com ex-namorados, eu conheço ele. Aliás, já nos conhecíamos lá do Centro Espírita, mas não nos falávamos. Não havia proximidade entre nós. Aqui darei a ele o nome de Lucas, que também vinha de relacionamentos que não deram certo. Sem nada intencional, começamos a trabalhar juntos nas atividades da casa. PS. Nessa doutrina, por questões de segurança, durante os atendimentos, só podemos trabalhar em duplas. Geralmente, homens com mulheres, porque um médium incorpora a entidade e o outro médium doutrina e conduz o atendimento. Daí surgiu o começo de uma amizade e logo apareceram os interesses das duas partes. Começamos a namorar e tínhamos a impressão que, na verdade, estávamos continuando um relacionamento de onde havíamos parado em uma outra vida. Tanto eu como ele tínhamos essa sensação, fato comprovado posteriormente. E nessa fase nem sabíamos o quão antiga era a nossa história de amor. Até agora já descobrimos que estamos na nossa 5ª reencarnação juntos. Talvez tenhamos muitas outras para descobrirmos. Contarei a vocês em outros momentos. Quem sabe em outras encarnações também. Bom, parte 2. Para ter emoção, eis que as maledites começam a agir, né? Sim, Ana, foram algumas maledites, mas a pior de todas até então foi a ex. A ex do meu marido, Lucas. Essa mulher infernizou a nossa vida. Detalhe, ela foi quem terminou com ele, tá? Logo em seguida apareceu com um namorado novo lá. E o Lucas foi viver a vida dele. No caso, comigo. Mas ela não aceitou de jeito nenhum que ele tivesse alguém na vida dele. Começaram as ligações, as cobranças, as chateações. Dizia que queria reatar o namoro deles, pedindo ajuda para a mãe e para as tias dele. Enfim, quase enlouqueceram nós dois. Mas quando Deus coloca a mão, ninguém destrói. Eis que começaram também os trabalhos, as macumbas, digamos assim. Cada hora ela mandava uma diferente para nos separar. Mas o que ela não imaginava é que os meus mentores me mostravam todas. Isso mesmo, Ana, eu via tudo o que ela fazia. O que ocorria é que me vinham sonhos inexplicáveis. Ou sonos inexplicáveis, é sono. Me vinham sonos inexplicáveis, fora de hora, e o meu espírito se desdobrava. E meus mentores me mostravam todo o trabalho sendo feito. Às vezes, nos planos espirituais, muita coisa já era desfeita por nossos amigos de luz. Mas após as revelações, lá íamos nós dois para o nosso centro espírita trabalharmos na lei do auxílio e da caridade. E durante esses atendimentos, nossos mentores sempre desmanchavam essas demandas que ela nos enviava. Ou seja, não pegava na gente. Mas não nego que era muito cansativo tudo aquilo. Uma perseguição sem fim. Às vezes eu ficava muito fragilizada emocionalmente falando. Acredito que mais ainda porque a mãe e as tias dele demonstravam para a maledite, ex, que também apoiavam a reaproximação deles. Eu sofri muito nas mãos delas. Só minha cunhada parecia gostar de mim e me contava tudo o que elas falavam de mim pelas costas. Guardem essa informação. Para terem uma ideia das provocações que eu recebia, a minha sogra tinha como foto de capa do Face
uma que estava a família dela toda, incluindo a maledite ex. Isso me magoava tanto. Eu me sentia tão desrespeitada. Ela me recebia na casa dela, mas eu sentia a indiferença e o jeito agressivo com que ela falava comigo. Muitas vezes me tratava melhor quando estava na frente do Lucas. As tias nem se fala. Olha, foi um ano passando por isso. Eu nunca gostei de bater de frente, mas precisei me impor para que elas começassem a me respeitar. E o Lucas, para elas começarem a respeitarem a mim e o Lucas, para elas começarem a me respeitar e o Lucas estava sempre ao meu lado, me apoiando, me protegendo. Ele também não batia de frente com elas, não, mas se afastou tanto que chegou ao ponto de nem darmos mais satisfações de nossa vida ou das nossas vidas para elas. Parte 3. O nosso casamento. Enfim, noivamos, organizamos nossa casinha que ficou toda linda, sem ajuda financeira de ninguém, e nesse espaço de tempo, mais trabalhos, macumbas, mais despeitos, agora apenas por parte das tias. E eis que entra a inveja da irmã dele, a cunhada, que parecia gostar da gente. E eu e o Lucas, sempre com muito amor e fé, continuando a nossa caminhada e sempre desmanchando todas as demandas da maledite ex. E as vibrações negativas das outras, né? A essa altura do campeonato, minha sogra já havia me aceitado. Já me via com outros olhos. Acho que ela viu que nós nos amávamos de verdade e que o filho dela era feliz do meu lado. Ao longo dos meses, se passando ali, acabamos encontrando o nosso eixo de equilíbrio familiar. Já que eu e Lucas já estávamos casados mesmo, elas pararam de nos perseguir e foram nos aceitando, exceto a maledite ex e a invejosa da minha cunhada, que ficava mais podre a cada dia. Eu, como sempre, de coração aberto para todas, nunca quis intrigas com ninguém. Em todos esses meses, eu e Lucas já tentávamos ter um filho, até mesmo antes de nos casarmos. Eu com 34 anos e ele com 40, e isso já estava muito bem resolvido entre a gente. Tentamos, nunca acontecia, e eu sofria muito com isso, eu chorava. Foram quase 2 anos de tentativas, até que quando menos esperávamos eu engravidei, em julho de 2020. Descobri em agosto, só que antes de saber de fato, da gravidez, uns 20 dias antes, a minha preta velha já havia nos alertado quanto à chegada do bebê e pediu que não contássemos para muitas pessoas, apenas para a nossa família e olhe lá, com ressalvas ainda. Nós, explodindo de felicidade, fizemos uma festinha na nossa casa para contarmos aos nossos pais e aos nossos irmãos. E acabamos desprezando o conselho da minha preta velha. E contamos para todos. Tamanha era a nossa felicidade. Mal sabíamos o que nos aguardava. Logo chegou nos ouvidos da maledite ex. Aí começaram novamente os trabalhos, um ciclo que não sabemos mais como acabar, entregando sempre tudo nas mãos de Deus, e Ele prontamente nos mostrando como nos defender. Lembram que eu citei anteriormente a minha cunhada invejosa? Pois bem, além de ter que lidar com a maledite ex, agora tinha que ter saco para aguentar a maledite cunhada. Ela é mãe solteira e com isso meu marido sempre a ajudou com o filho dela. Faz de tudo pela criança, inclusive o papel de pai do menino, já que o pai de verdade nunca se importou com ele. Até então, era para estar tudo certo. Só que gente doente e invejosa nunca fica feliz com a felicidade de ninguém, nem quando se trata da felicidade do próprio irmão. Aí, a maledite cunhada começou a acender velinhas inocentes para o Lucas dar mais atenção ao filho dela. E nisso a minha preta velha sempre me mostrando o que estava acontecendo. Essa minha cunhada é da Umbanda. Tenta se firmar espiritualmente, mas é uma pessoa desagradável e desequilibrada e que arranja confusão com toda a família dela. Bem,
Ela começou com uns papos estranhos, falando que tinha que preparar o filho dela para a chegada do meu filho, porque ele teria ciúmes, porque o meu marido ia dar mais atenção para o filho dele do que para o filho dela, entre outros assuntos afins. Ana do céu, se eu já tinha uma luz de alerta com ela, virou um farol de alerta. Me deu uma coisa tão ruim no coração. Eu sentia a vibração pesada dessa louca com a chegada do meu filho. Eu fiquei seriamente angustiada com essa conversa dela. Parte 4. Apesar da dor, Deus e Nossa Senhora nos honraram. Pois bem, Ana e assombrados, nunca deixem de atender um pedido da espiritualidade, porque eles veem coisas que os nossos olhos carnais muitas vezes não conseguem enxergar. Muita gente ficou sabendo da minha gravidez, pessoas que ficaram felizes com a notícia e pessoas que sentiram inveja. O fato é que após essa conversa da maledite cunhada, coincidência ou não, eu comecei a perder o meu bebê. E no dia 2 de setembro de 2020, se consumou e eu perdi o meu filho. Eu nunca senti uma dor tão desesperadora na minha vida. Eu não desejo isso a ninguém. Eu saí de mim, de tanto desespero naquela maternidade. Eu clamava a Nossa Senhora, eu implorava para ela não me deixar perder meu filho. Eu queria o meu filho de volta de qualquer jeito, mas ali não havia mais nada a ser feito, a não ser a curetagem. Fui ao centro cirúrgico após horas de sofrimento e dor, e durante o procedimento, mais uma vez, o meu espírito se desdobrou. E o meu corpo estava dormindo, mas o meu espírito acordado, e eu via tudo. Num certo momento, chegou uma mulher branca, com um vestido longo, branco, simples, um véu sobre a cabeça, e ela pegava o meu bebezinho tão pequeno, todo enroladinho num pano, e nessa hora parecia que as luzes no centro cirúrgico ficavam mais fortes e eu não conseguia nem abrir os meus olhos direito. Meu corpo foi puxando meu espírito como se os dois tivessem que ficar juntos naquele momento. Aí eu, atordoada, perguntava para onde ela estava levando meu filho e ela me respondia sem abrir a boca. Eu ouvia na minha cabeça a resposta dela, que dizia assim: "Vou levá-lo para passear, minha filha. Daqui a pouco eu trago ele de volta para você." Assim eu acordei da anestesia desesperada e atordoada, perguntando por aquela mulher de branco que tinha levado meu filho. As enfermeiras ficaram tão preocupadas comigo que não me deixaram sozinha nem por um minuto, até que me levassem para o apartamento ali do hospital. Lá continuei delirando, querendo meu filho, mas aos poucos eu fui voltando a mim novamente e pedindo forças a Deus para superar essa perda que me dilacerava. Lembram que eu disse que eu conheci o canal após uma visão que tive e que contei a um amigo? Pois bem, foi essa a visão. Esse amigo me garantiu que aquela mulher que veio pegar o meu filho foi Nossa Senhora e que eu não me preocupasse que em breve ela ia me devolver. Esse meu amigo também é médium, da mesma casa espírita que eu, e meu marido, da mesma casa espírita que eu e meu marido trabalhamos. Confio muito nas intuições e revelações dele. Os dias se passando e eu só recebi apoio de verdade da minha família, dos meus pais e da minha irmã. E do meu marido, a quem eu tenho muita gratidão. Já a família dele fica a minha queixa. Ele sempre fez de tudo por eles, sabe? Mas nesse momento em que precisávamos, eles não se fizeram presentes. A maledite cunhada, em especial, apenas mandou uma mensagem seca para mim e para ele, mas ela eu entrego todos os dias nas mãos de Deus. E como disse Nossa Senhora... Perdão, gente, eu vou deixar ligado, tá? E como disse Nossa Senhora, ela só ia levar o meu filho para passear e logo me devolveria. E assim ela cumpriu. Graças a Deus e a todos os anjos, exatamente 3 meses depois da perda do meu filho, no dia 2/12 de 2020, eu descobri que seria mãe novamente. Mas dessa vez, de bico calado. Ninguém sabia além de mim, meu marido, minha irmã e 2 pessoas do meu trabalho que foi preciso contar.
Escondi o quanto pude, mas os planos de Deus foram outros nas nossas vidas. Parte 5, a reviravolta. Comecei a escrever esse relato no mês de dezembro de 2020 e hoje, dia 21 de outubro de 2021, resolvi terminar de escrevê-lo. Até o parágrafo anterior eu havia escrito em dezembro, mas não enviei porque estava com uma estranha intuição que não deveria mandar naquele momento porque a história mudaria. E mudou mesmo. Lá estava eu, gravidinha novamente, feliz, de bico calado e vivendo a minha vida. Passou-se uns dias e eu tive um outro desdobramento através de um sonho, o qual contarei mais adiante. Bem, logo depois da perda do meu primeiro bebê, minha sogra teve um mal-estar muito forte, sofreu uma isquemia cerebral, onde a partir daí a família inteira teve o conhecimento da gravidade dos problemas de saúde que ela enfrentava, mas não contava nem para os filhos. Ela era cardiopata, em um grau muito severo. Eu vou explicar a minha maneira aqui. Metade do coração dela tinha arritmia e a outra metade só funcionava 30%. O músculo estava muito enfraquecido. Assim, minha sogra precisou fazer uma cirurgia para colocar um marca-passo que estabilizaria o funcionamento do coração dela. Nesse período, eu e Lucas não conseguimos estar muito presentes no dia a dia da recuperação da minha sogra, por muitos motivos, dentre eles, eu ainda de resguardo e fragilizada emocionalmente pela perda do bebê. Ele também estava fragilizado. Morávamos bem longe da casa da sogra. Nossos compromissos de trabalho, na época eu trabalhava em outra cidade, enfim, ajudávamos como podíamos, mas não foi o suficiente para a maledite cunhada. Ela não queria ter trabalho com a mãe dela. Na verdade, ela não queria ter trabalho nem com o filho dela, que na verdade era criado e sustentado pela minha sogra. Ela não trabalhava e só vivia de sugar a mãe dela o tempo todo. E todo mundo que estava por perto. Sugar a mãe dela e todo mundo que estava por perto também. Mas fazer o quê? Se ela era a única filha que morava com a minha sogra. Aí, mais uma vez, começaram as confusões. As fofocas, ela falando mal da gente, dos dois irmãos e cunhadas. Voltou a acender as velas com intenções ruins pra gente. O cabaré estava formado mais uma vez. Sei lá, já. Voltamos agora ao desdobramento ou sonho que eu tive. Nele, fui levada a uma cigana. E lá ela me dizia que a minha sogra ia desencarnar. Eu ficava desesperada e essa cigana... Ai, que susto, gente! Peraí. Peraí, gente, deixa eu só responder aqui. Pronto. Vamos ver onde eu estava. Ai, assustei. Tá, aí... cadê? Tá, a cigana falando que ela ia desencarnar. Eu desesperada e essa cigana tentando me acalmar. Vocês assustaram também com o telefone? Desculpa, gente. Eu perguntava o que tinha dado errado, já que a cirurgia dela tinha sido um sucesso. E a cigana só respondia que a missão dela havia se cumprido. Gente, eu acordei com uma agonia tão ruim no coração. Aí eu rezei e passou. Quando chega o meio-dia, veio de novo aquela agonia e eu fui contar para o Lucas daquele sonho que havia tido com a mãe dele. Mas ele não deu muita importância. Foi quando eu disse para ele se arrumar, que nós íamos ver a mãe dele naquele momento. Ele estranhou minha atitude, tinha uma coisa me mandando ir vê-la, sabe? E assim nós fomos lá. Ficamos com ela o restante da tarde e a noite toda, até umas 11 horas da noite. Graças a Deus a maledite cunhada não estava lá. Assim pudemos ficar mais à vontade. Conversamos muito e nessa altura do campeonato nossas desavenças haviam se transformado em amizade. Já nos amávamos muito e ela já estava muito amorosa e carinhosa comigo. E eu sentia que era verdadeiro.
Do nada, ela começou a dar orientações para mim e para a esposa do outro filho dela, que aqui vou chamar de Laura. Como se estivesse nos ensinando como deveríamos conduzir os nossos casamentos. Achei aquilo bem estranho. E nesse momento me lembrei do sonho e contei para elas, para minha sogra e para Laura. Estávamos só nós três no quarto. Gente, eu me arrependi no mesmo minuto que eu vi a reação de susto dela diante do que eu havia falado. Juro que eu não queria ter assustado ela. Foi mais forte que eu, saiu naturalmente da minha boca e depois disso a única coisa que ela falou foi: "Está tudo bem, minha filha. A cigana não disse que a missão já havia se cumprido?" Gente do céu, eu quase morro de agonia nessa hora. Me deu um desespero, mas eu fiquei na minha. Não falei mais nada. Quando fomos surpreendidos com a Laura passando mal. Ela parecia estar incorporando um espírito de baixa vibração. Ela gritava de dor, segurava o peito, dizendo que estava sufocando, que ia morrer. Olha, foram minutos de desespero. Mas graças a Deus, eu e meu marido agimos rápido e conseguimos estabilizá-la. O que ocorreu foi que ela sentiu uma energia muito forte chegando na casa. E com a sensibilidade mediúnica que ela também tem, passou muito mal. Depois de tudo estar mais tranquilo, nós fomos embora. Detalhe, minha sogra não queria que nós fôssemos. Para sairmos de lá, tivemos que argumentar que além de morarmos longe, a volta era perigosa por conta do horário. Assim ela nos deixou ir para casa com os olhos cheios de lágrimas. Parece que ela estava sentindo que não nos veríamos mais nesse plano. No dia seguinte, passei a manhã inquieta, coração apertado, mas o dia seguinte, normalmente... No dia seguinte, passei a manhã inquieta, coração apertado, mas o dia seguindo normalmente. Eis que no início da tarde recebemos a notícia de que a minha sogra havia sido levada às pressas para a urgência de um hospital porque havia passado muito mal. Nessa hora eu quase desmaio de susto. Foi aí que eu percebi que não havia tido um simples sonho. Meu espírito havia se desdobrado aos planos espirituais para receber a mensagem da morte de minha sogra, para que pudéssemos nos despedir dela. Hoje encaro isso com gratidão, porque pudemos aproveitar com ela o seu último dia de vida. E foi isso, assombrados. Minha sogra infartou do nada. Minha sogra infartou e nada pôde ser feito para salvá-la. Ali realmente era o momento da partida dela e, assim como eu, Laura também sentiu o que ia acontecer. Eu grávida, ninguém sabia, eu tentando esconder, até porque o foco ali não era eu. Tive que contar para poucas pessoas, pois passei muito mal também e logo desconfiaram. Minha barriga já estava saliente, eu não ia conseguir esconder por muito tempo. Foram dias difíceis e, apesar de estar em uma gravidez de risco, precisando de muito repouso e tranquilidade, eu me vi em uma situação que, se eu não tomasse as rédeas daquele momento, as coisas não iam se resolver. E lá fui eu resolver tudo o que tinha que ser resolvido. Dei total assistência à maledite cunhada e ao filho dela, me esforcei mais do que deveria e poucos dias depois comecei a sangrar, o que culminou na perda do meu segundo filho. E essa foi uma reviravolta terrível. Cheia de angústias e mais uma vez fui do céu ao inferno em poucos dias. Somaram-se 2 filhos perdidos em um intervalo de 5 meses. O desencarne da minha sogra e muitas picuinhas provocadas pela maledite cunhada e pelas tias maledites do meu marido. Eu estava emocionalmente exausta. Não demos conta de conviver com esse povo. Não demos conta de conviver com esse povo, não. Seguimos as orientações de nossos mentores e para o nosso bem resolvemos nos afastar e nos impor diante de tantas situações constrangedoras provocadas por elas. Parte 6 e final, entendendo o quadro espiritual. Alguns meses após os fatos ocorridos, depois que já estávamos mais calmos, a minha preta velha nos contou os porquês de tantas situações difíceis nesses relacionamentos familiares, ou nesse relacionamento familiar.
relacionamento com a ex-Maledite e as perdas dos bebês. Só não contarei aqui porque esse relato já está enorme. Mas o que vocês precisam saber é que tudo fez e continua fazendo parte de um reajuste kármico. Muita coisa foi explicada e cabe a cada um de nós envolvidos trilharmos caminhos com relações saudáveis nessa nossa nova roupagem, nessa encarnação aqui. As mágoas do passado devem ficar lá. Aqui as oportunidades são outras e temos que aproveitar. As Maledites, apenas uma delas nos deixou em paz, que foi a ex do Lucas. Essa não fez mais trabalhos para nos prejudicar, graças a Deus. Quanto às outras, a cunhada e as tias, foram nossos algozes em outras vidas. Nos fizeram sofrer muito por despeito e inveja. Já nessa vida estamos bem protegidos e bem orientados pela espiritualidade. Desejo de todo o meu coração que elas sejam muito felizes e realizadas nessa vida. Mas acho que elas só serão felizes quando conseguirem se libertar do ódio e do despeito que tem no coração delas. Nós só vamos colher o que plantarmos. Isso é fato. Pois bem, gente, fim do relato que ficou exageradamente grande. Desculpas a todos, mas acredito que ao final fica a mensagem de que quando você tem fé e vive a sua fé, não tem maledite nesse mundo que tenha mais força do que o amor de Deus e da espiritualidade maior na sua vida. Sou muito grata pela assistência espiritual que tenho e apesar de ainda não termos os nossos filhos, nós dois somos felizes e aguardamos a hora e a vontade de Deus para que eles venham. Obrigada, Ana, e a todos um grande beijo. Um beijo para você, muito obrigada. Agora tem aqui só para mim. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijão para vocês. E, gente, olha só. Maledites tentando estragar a vida dos outros, para quê? Para quê? Me fala, né? Não dá para entender, gente. Eu não consigo entender. Eu sempre fico... Pra quê? Vai viver sua vida, não é? Vai viver sua vida, vai atrás do seu. Esquece de olhar para os lados ou ver fulano. Fica muita comparação, né? Ai, fulana tem ou não tenho. Ou fulana, olha, é mais assim do que... Sabe? Esquece, não compara. Olha para você, segue o seu. Tem inspirações, né? É lógico que às vezes a gente olha para alguém e fala, nossa... quando crescer quero ser igual a essa pessoa, mas assim, é um olhar de admiração, então tem que tomar cuidado aí quando é inveja e quando é admiração, né? O que tá, não cultive esse sentimento de inveja ou de coisa ruim aí dentro de você, só vai fazer bem mal para você mesmo, né? Então vamos seguir a vida, deixa o pasto do vizinho, né? E segue o seu, tenta deixar o seu verde, né, no seu tempo e por aí vai. Larga a mão de invejar e estragar com a vida dos outros, que no fim, quem fica estragado mesmo é a pessoa que deseja o mal. Como ela disse, a gente só colhe o que plantar. Então, se a gente plantar, a gente vai colher. Certo, pessoal? Bom, esse foi o relato de hoje de Maledite. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Beijo, amor! Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.